São maravilhas da engenharia, feitas há milênios sem máquinas, tecnologia moderna ou margem para erro. Você já deve ter ouvido teorias como alienígenas, viajantes do tempo ou tecnologia perdida. E se a história real for ainda mais incrível? Como trabalhadores moveram pedras enormes e alinharam grandes estruturas com tanta precisão? Vamos desmontar tudo, tijolo por tijolo, no episódio de hoje do The Infographics Show e explicar como as pirâmides do Egito foram realmente construídas. Apesar da especulação sobre as origens das pirâmides, a construção delas pode ser explicada por uma combinação de ciência comprovada e bem estabelecida, além de relatos históricos sobre como e por que elas foram construídas. Então vamos começar por aí. Por que os antigos faraós egípcios sentiram a necessidade de construir estruturas triangulares gigantescas no meio do deserto? Bem, usando um termo moderno, eles estavam se exibindo. Sabe como os youtubers ricos compram as casas mais caras possíveis e depois exibem para o público? Os faraós também faziam isso, mas construíam pirâmides do zero. Depois tinha outra diferença fundamental. As pirâmides não eram para morar, elas eram bem para o oposto disso. Os faraós preferiam deixar uma lembrança de seu poder após a morte, em vez de ostentar riqueza e status em vida. Eles queriam garantir que mesmo muito tempo depois de partirem, ninguém jamais questionasse quem era o manda-chuva. Nem todo governante do Egito foi lembrado como um dos maiores alfas da história. Na verdade, só 3 reis foram homenageados com pirâmides em Gizé. A tumba mais antiga foi feita para o faraó Quéops, segundo rei da 4ª dinastia. Sua tumba, conhecida como a Grande Pirâmide, começou a ser construída por volta de 2550 a.C. e também é a maior das 3. Historiadores garantem que ele não tentava compensar nada. Estima-se que ela seja composta por pouco mais de 2 milhões de blocos de pedra individuais, cada um pesando, em média, entre 2,5 e 15 toneladas. A pirâmide do meio foi erguida em 2520 a.C. para o faraó Quefren, filho de Khufu e 4º rei da 4ª dinastia. Seu túmulo tinha um monumento, a Esfinge, criatura com corpo de leão e cabeça do faraó. A última a ser construída foi a pirâmide do faraó Miquerinos, filho de Quefren e 5º rei da 4ª dinastia. A pirâmide de Miquerinos é a menor das 3, mas faz parte de um complexo com 2 templos ligados por uma estrada processional e 3 pirâmides menores para as rainhas. Sem querer comparar tamanhos, mas a de Quéops tem cerca de 146 metros de altura. A pirâmide de Quefren tinha originalmente pouco mais de 143 metros, cerca de 3 metros a menos. Já a de Miquerinos tem 65 metros de altura. Os historiadores há muito debatem o que as pirâmides realmente deveriam representar. Um grande mausoléu também homenagearia um faraó morto. Então por que construir uma pirâmide? Além de homenagear a vida e o status de 3 dos reis do Egito, acredita-se que o formato desses locais funerários funcionava como uma escada para o Ka do faraó, ou seja, sua alma alcançar os céus. Há também, há muito tempo, uma teoria arqueológica marginal de que as 3 principais pirâmides do complexo de Gizé foram intencionalmente construídas para espelhar as 3 estrelas do cinturão de Órion. Apesar de já desmentido, falaremos sobre o alinhamento exato das pirâmides mais adiante. Não há provas de que foram feitas para imitar estrelas, mas suas 4 faces apontam para norte, sul, leste e oeste. Foram construídas como tumbas para 3 governantes ricos já falecidos. Mas quando olhamos mais de perto como exatamente as pirâmides foram construídas e quem realmente as construiu, é aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Comecemos pelo quem. Costuma-se dizer de forma simplista que os escravos construíram as pirâmides. É fácil entender como alguém poderia concluir isso rapidamente. Os faraós tinham escravos, e construir as pirâmides demandou grande força de trabalho. Mas o trabalho escravo pode não ter sido responsável pela construção das pirâmides. Ainda é muito debatido devido à escassez de registros antigos, mas na verdade há muitas evidências que sugerem que as pirâmides foram construídas pelas mãos de trabalhadores pagos. Essas equipes organizadas recebiam alimentação, abrigo e cuidados médicos enquanto trabalhavam em turnos rotativos. As pirâmides não eram apenas túmulos isolados para faraós.
Elas integravam grandes complexos que ocupavam vários acres com templos, capelas, túmulos e outros locais funerários. E é por esse motivo que os arqueólogos não estão apenas preocupados em descobrir o que está dentro ou debaixo das próprias pirâmides, mas também com o que podemos aprender sobre elas a partir das descobertas feitas ao redor dessas estruturas. Foram encontradas evidências em algumas escavações que parecem sugerir que os trabalhadores responsáveis pela construção das pirâmides viviam em uma cidade temporária próxima, cerca de 17 acres de acampamentos extensos, onde essa comunidade altamente organizada teria ficado. Restos de padarias e ossos de pequenos animais sugerem que eles eram bem alimentados após o pesado trabalho de mover pedras, e detalhamos como isso era feito a seguir. Alguns dos primeiros relatos históricos sobre a construção das pirâmides vêm, na verdade, dos escritos de antigos historiadores gregos como Heródoto. Segundo ele, a Grande Pirâmide, que era o apartamento de solteiro do além de Khufu, levou cerca de 20 anos para ficar pronta. Cerca de 100.000 trabalhadores foram empregados por 3 meses cada para construir o monumento durante o ano. Isso parece um número bem realista. Estamos partindo do pressuposto de que esses não eram apenas escravos maltratados e desnutridos, mas sim trabalhadores agrícolas fortes e fisicamente aptos, e é possível que construir as pirâmides tenha sido até mesmo uma espécie de segundo emprego para essa força de trabalho. Alguns deles talvez trabalhassem principalmente na agricultura durante as épocas de colheita e depois trabalhassem nas pirâmides nos períodos do ano em que menos pessoas eram necessárias nos campos. Mesmo com 100.000 homens prontos para o trabalho, a construção da Grande Pirâmide levou 20 anos. E se houvesse ainda menos trabalhadores e eles ainda assim conseguissem completar o projeto no mesmo período de tempo, no fim do século XX, arqueólogos descobriram que uma força de trabalho menor provavelmente viveu nos acampamentos temporários próximos à pirâmide. Sugeriu-se que eles não trabalhavam sazonalmente na construção, mas eram designados permanentemente às pirâmides. Cerca de 20.000 trabalhadores receberam a tarefa, apoiados por sacerdotes, padeiros e fornecedores de alimentos que mantinham todos alimentados. Também havia médicos para tratar qualquer doença ou ferimento que pudesse ocorrer durante o trabalho no local da pirâmide. Acredita-se que comunidades de todo o Egito também contribuíram com trabalhadores, alimentos e itens essenciais para a construção. O projeto de imortalizar governantes com esses monumentos virou um esforço nacional para todos no Egito. Registros em antigos papiros indicam que barqueiros também ajudaram na construção das pirâmides. Eles utilizavam o Nilo e canais artificiais para transportar materiais e trazer gado das fazendas próximas ao delta para alimentar os trabalhadores. Essa é nossa equipe, um grupo de milhares de construtores. Vamos conferir com o que eles trabalham. Entre cientistas, engenheiros e arqueólogos, ainda há muita especulação sobre como as pirâmides foram construídas. Observar os materiais e ferramentas usados pelos antigos egípcios pode esclarecer muitas dessas questões sem resposta. Os egípcios criaram ferramentas de cobre como cinzéis, serras e brocas que podiam cortar pedra. Mas não todos os tipos de pedra, nem todos usados nas pirâmides. Veja o granito usado nas paredes da câmara funerária do faraó, por exemplo. O granito, por ser mais duro, dificultaria o trabalho, enquanto o calcário seria mais fácil de cortar e moldar. A maior parte da pedra usada nas pirâmides de Gizé foi extraída ali perto, no Planalto de Gizé, e não foi esse material que foi usado para fazer os enormes blocos que formam o revestimento externo da pirâmide. Apesar de muito calcário ser local, parte veio de Tura, do outro lado do Nilo. E é aí que entram os barqueiros. Eles traziam calcário das pedreiras de Tura, madeira do Líbano e ferramentas de corte de cobre do Sinai. Os barqueiros também traziam o granito usado no revestimento das salas das pirâmides, sendo a pedra mais dura de Assuã. Eles planejavam o transporte dos materiais essenciais conforme a estação das cheias para evitar atrasos na construção. Esses materiais, em especial o calcário, eram talhados em blocos pelos pedreiros usando ferramentas de cobre nas pedreiras e depois levados até o local da construção para serem adicionados à pirâmide. Na verdade,
Alguns blocos têm marcas deixadas por trabalhadores das pedreiras, indicando nomes de equipes que ajudaram na construção, como uma assinatura ou pichação. Provavelmente havia várias equipes que trabalhavam em meio período para ajudar os pedreiros e outros trabalhadores mais especializados que esculpiam a pedra durante o ano todo. Então agora sabemos quem estava no local construindo as pirâmides e de onde eles tiraram os materiais de construção. Como era o processo de construção real? Assim como em qualquer construção, a primeira fase é escolher um local adequado. Gizé não era só um local escolhido aleatoriamente ou por beleza pelos faraós. Ela foi escolhida como o local ideal para a Grande Pirâmide e as outras duas posteriores. O local precisava cumprir critérios, principalmente estar no lado oeste do Nilo. Por quê? Porque desse lado o sol se põe e os antigos egípcios viam esse local como portal para a vida após a morte. A ameaça de inundações foi outro fator que determinou onde as pirâmides seriam construídas. Para evitar o perigo de inundações, as pirâmides precisavam estar em terrenos mais altos. Mas elas também não podiam ficar longe do Nilo, já que o rio era crucial para transportar materiais à construção. A distância era importante para os faraós, pois suas câmaras funerárias eram construídas enquanto ainda viviam. As pirâmides precisavam ser próximas aos palácios. Afinal, nenhum rei quer uma longa viagem só para inspecionar o local de sua própria tumba. O local também precisaria suportar o peso das pirâmides. Havia mais de 2 milhões de blocos na Grande Pirâmide. Construí-la só na areia deixaria a estrutura insegura. O planalto desértico de Gizé tinha uma base rochosa firme, capaz de suportar o enorme peso que seria construído ali. Não bastava escolher um bom local e começar, era preciso preparar o terreno antes. Em seguida, fase 2, preparar o local para a construção. Para preparar as fundações, os trabalhadores teriam que remover incansavelmente a areia solta da rocha, garantindo que a pirâmide tivesse uma base perfeitamente plana. Uma das ferramentas que os antigos egípcios definitivamente não tinham à disposição eram os níveis de bolha. Como garantiam que as fundações de pedra fossem planas? Eles poderiam ter determinado isso construindo uma parede de barro ao redor da base e cortando canais na superfície, formando uma grande grade. Então, depois de encher todos os canais com água e marcar o nível que a água atingiu, eles poderiam drenar a água e começar a cortar até aquele nível. Rochas salientes eram talhadas e depressões preenchidas com pedras excedentes. Isso resultaria em uma superfície quase plana e nivelada para a pirâmide. Mas você não pode simplesmente construir uma pirâmide em qualquer terreno nivelado, especialmente quando cada lado triangular da estrutura precisa estar voltado para um ponto cardeal, os 4 principais pontos de uma bússola. Veja, os antigos egípcios também não tinham esses instrumentos. Eles conseguiram fazer funcionar provavelmente com a ajuda de alguém que entendia de astronomia para identificar o norte verdadeiro pelas estrelas e, a partir daí, definir as outras direções. Ao acompanhar o nascer e o pôr de uma estrela específica em relação a um horizonte artificial, os astrônomos egípcios podiam estabelecer uma linha norte-sul. Com ferramentas simples para traçar ângulos retos, determinavam leste e oeste, ambos a 90 graus do norte-sul. Alternativamente, eles poderiam ter usado o velho truque da agulha sobre uma folha. Aqui você flutua uma agulha magnetizada na água para achar um eixo e usa o sol para identificar o norte verdadeiro. Com a fundação nivelada e em um quadrado perfeito, com cada lado de comprimento igual, a terceira fase da construção da pirâmide poderia começar. Os métodos usados pelos antigos egípcios para levantar os enormes blocos sem equipamentos modernos seguem como o maior mistério sobre a construção da pirâmide. Esses trabalhadores transportaram grandes quantidades de pedra para erguer monumentos aos seus faraós, mas isso não implica a ajuda de alienígenas. Uma explicação plausível é que os trabalhadores construíram um aterro inclinado de tijolo, terra e areia, aumentando-o conforme a pirâmide subia, formando uma rampa gradual removida ao final. Blocos de granito e calcário eram provavelmente movidos por aterros com trenós ou roletes, método comprovado por pinturas em tumbas mostrando trabalhadores levando cargas pesadas assim.
A arte das tumbas mostra costumes funerários e trabalhadores transportando grandes estátuas entre nós, técnica adaptada para construir pirâmides. Para facilitar, eles molhavam o chão com água ou lama para reduzir o atrito e arrastar as grandes pedras. Claro, isso significaria que essa estrutura de rampa teria que ser tão grande quanto a própria pirâmide para que os trabalhadores alcançassem os níveis mais altos, mas nenhum vestígio de qualquer estrutura desse tipo jamais foi encontrado em escavações arqueológicas próximas a qualquer uma das pirâmides. Eles teriam que se estender até o deserto, embora tenha sido sugerido que essas rampas externas também poderiam ter espiralado ao redor de cada pirâmide e, depois, seriam desmontadas quando a pirâmide estivesse completa, de forma semelhante ao que os trabalhadores da construção civil fazem hoje com andaimes. Heródoto teria visitado o Egito Antigo e presenciado a construção das pirâmides. Ele diz que alavancas eram usadas para empilhar os blocos, elevando-os gradualmente a alturas maiores. Polias só surgiram na 12ª dinastia, em 1991 a.C., bem depois das pirâmides, então essa hipótese está descartada. Mas não há como a construção das pirâmides ter sido feita de forma aleatória, acidental ou resultado de forças externas ou de outro mundo. Apesar de não haver um projeto encontrado para as pirâmides, é certo que sua construção foi cuidadosamente planejada, com medições precisas. A câmara funerária interna e quaisquer passagens internas teriam sido construídas primeiro usando granito, depois a pirâmide interna ao redor dela, usando o calcário do Planalto do Deserto, e então o calcário finamente cortado pelos pedreiros e de Tura usado para formar a pirâmide externa. Talvez o que te incomoda mesmo seja, por que 3? Se os antigos egípcios investiram tanto esforço para preservar a memória de seus faraós, por que limitar-se a apenas 3 pirâmides? Bem, eles não pararam. A construção de pirâmides atingiu o auge entre a 4ª e 6ª dinastias, com pirâmides menores que as de Gizé sendo feitas por mais de 1000 anos. O problema era que, embora fossem um monumento marcante para o governante falecido, também viravam alvo de saqueadores. Considerando as riquezas com as quais os faraós eram famosos por serem enterrados, seria um alvo fácil para alguns ladrões oportunistas irem até onde um rei morto estava enterrado e fugirem com todos os seus pertences. Afinal, não há necessidade de procurar pelo chão para descobrir onde ele está enterrado. É só ir até a pirâmide mais próxima. Embora vários restos mumificados tenham sido descobertos por arqueólogos modernos, está claro que as pirâmides, na verdade, não ofereciam nenhuma proteção para os corpos dos faraós mortos. Por isso, muitos reis do Egito foram enterrados em tumbas ocultas, algumas em penhascos para evitar saques. Embora talvez não tenham protegido os mortos do Egito Antigo dos vivos, as pirâmides, especialmente as 3 de Gizé, permitiram que os 3 faraós chegassem o mais próximo possível da imortalidade humana. Seus nomes e histórias foram preservados e mantidos vivos por milhares de anos, até os dias de hoje, e isso se deve em grande parte à engenhosidade dos trabalhadores que construíram as pirâmides. É difícil exagerar o quanto esses monumentos eram avançados. Mesmo hoje, poucas coisas se comparam a milhares de trabalhadores usando todo o seu conhecimento para empilhar pedras maciças em grandes estruturas. Os lados da Grande Pirâmide são quase perfeitamente alinhados, com o lado norte apontando praticamente para o norte verdadeiro, desviando apenas uma fração de grau. Para conseguir esse nível de precisão na antiguidade, não foi necessário ajuda extraterrestre ou tecnologia misteriosa, mas sim planejamento detalhado, execução precisa e esforço incansável. O resultado são estruturas que ainda são consideradas maravilhas mesmo depois de milhares de anos. E se você achou as pirâmides impressionantes, espere só. O Egito Antigo tem muito mais do que te ensinaram. Veja coisas inacreditáveis que não te ensinaram sobre o Egito Antigo ou clique neste vídeo.